sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou empreendedora e sou criadora do curso Empreender Começando do Zero. E no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para você otimizar o seu tempo e começar a semana arrasando nas vendas. Então fica aqui comigo, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar aí no seu negócio. E antes da gente começar, deixa pra mim aquele super like que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e me acompanha também lá no Instagram. Tem o barbara.rmartins, que é o meu perfil por onde eu posto várias dicas para vocês bem legais sobre empreendedorismo feminino, gestão financeira, consultoria de beleza. E tem o meu segundo perfil, que é o @barbara.promoções. Nesse segundo perfil, as melhores promoções da internet, os melhores cupons de desconto, vocês vão encontrar lá comigo, sendo meus clientes. Vou ajudar você a fazer a compra, vou te ensinar, faço a compra para você também, então basta você me chamar lá no direct que eu resolvo o seu problema. Então bora lá, gente, começando aí com a dica número 1. Se você quer vender muito durante a semana, você precisa ter um bom planejamento. Eu até postei sobre isso hoje lá no meu Instagram. Um bom planejamento, ele vai equilibrar a sua semana para distribuir bem o seu tempo. Tempo para você atender o seu cliente, tempo para você postar a sua promoção, tempo para você gravar o seu story, tempo para você fracionar todas as atividades e não ficar perdida. Porque se você não tem um planejamento, sua vida vira um tumulto, bonita. Você não sabe se você posta promoção, se você atende cliente, se você arruma casa, se você faz almoço. Então, primeira coisa, pega a sua agenda e programa o seu dia, dia após dia, fechando então a semana. Segunda-feira eu vou fazer foto de produtos na parte da tarde. Então, segunda-feira, você não vai focar em postar ofertas arrasadoras, você não vai focar em fazer marketplace no Facebook, você vai focar em tirar as fotos dos seus produtos. Você vai tirar foto, você vai editar, você vai colocar preço. Essa semana mesmo eu postei lá no meu Instagram que eu e o Michael tiramos uma tarde só para fazer foto de produto, editar e deixar tudo pronto para postar no marketplace. Então, se você se organiza, a demanda fica ali, ó, tudo certinho. Então, essa dica número 1, ela é a principal. Sem planejamento, você nem vende, nem posta, nem atende, vira aquela loucura o seu dia. Segunda dica que também é muito importante. As suas promoções, elas precisam ser postadas de forma estratégica. Porque se você quer vender muito, pensa bem. Se você posta de manhã até a noite, promoção, 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 você é aquela pessoa chata, certo? Você é o famoso tiozão do churrasco, aquele que ninguém senta muito perto dele porque ele fala a mesma coisa o tempo todo, a mesma piada do pavê, se é pavê ou pra comer, aquela coisinha chata. A gente não quer ser essa consultora, a gente quer ser a consultora arrojada, a gente quer ser a consultora dinâmica, agradável. Então o que é que você vai fazer? Posta um bom dia bacana para o seu cliente? Tudo bom? Bom dia, boa semana, hoje nós vamos fazer um dia excelente. Comunicar, certo? Comunicou, postou o seu bom dia? Mostra ali o seu acabado, um produtinho que você gosta e acabou. Ou mostra ali uma dica de batom para ser usado. Posta ali qual é a sua escolha do perfume que você vai usar aquele dia. Qual o hidratante que você indica para a pessoa usar num dia quente. Põe a cabeça para funcionar, bonita, mas posta alguma coisa onde as pessoas se relacionem com você. Eu canso de falar isso, rede social é rede de relacionamento. Ninguém vai vender potencialmente, ou seja, vender muito, melhorar as vendas, fazendo a mesma coisa de 1900 e bolinha. Postando foto, promoção, promoção, promoção. Não vai acontecer. Lá no meu Instagram de promoção, você vai entrar e vai ver vários stories de promoção. Mas é porque ali é direcionado para isso. Porque se você for no meu Instagram, lá no barbara.rmartins, você vai ver um bom dia, você vai ver uma dica, você vai ver várias coisas. Por quê? Porque no meu caso, o Instagram é como se fosse uma sala, certo? Você chegou lá no médico, você primeiro chega na sala da recepção. A recepcionista vai te perguntar, bom dia, o que é que você veio fazer hoje?
Ah, hoje eu vim fazer um preventivo. Ok, preventivo, entra naquela salinha ali, por favor. Aí se você chegar e falar, não, hoje eu vim pegar o resultado do preventivo. Ah, então é naquela outra salinha ali. Se você falar, não, hoje eu vim fazer uma consulta de rotina, ela vai falar, opa, então é lá do lado de lá. No meu caso é isso, porque eu dou curso na internet, eu sou consultora de beleza digital, sou consultora de beleza presencial, vendo no marketplace, tenho meu canal no YouTube, tenho alunos. Então, quando você chega no meu Instagram, eu tenho que te direcionar. Então, se você chega lá e você é cliente, eu vou te direcionar para aquele Instagram de promoção. Se você chega lá e você é consultora, eu vou te passar o link lá do meu grupo do Telegram, exclusivo só para consultoras. Inclusive, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você é meu aluno, eu vou mandar você exclusivamente para a comunidade do Facebook, exclusivamente para o Instagram trancado de alunos. Então, eu preciso te direcionar. Você vai chegar lá, vai me falar o que você quer e eu vou te direcionar. Mas no seu caso, se você é consultora e tem um Instagram apenas ali, é ali que você vai fazer acontecer. E se você for a tiazona chata do churrasco, ninguém vai colar no que você tá falando. Fica aquela coisa maçante, certo? Então seja dinâmica. O mais, muitas vezes, vai acontecer no menos. Já ouviu aquele ditado? O menos é mais. Então, se você posta menos promoções e constrói conteúdo de qualidade, no fim, esse conteúdo ele vai se transformar em vendas. Indiretamente, você tá fazendo tudo aquilo ali de forma estratégica para aumentar as suas vendas, ok? E a terceira dica que eu quero deixar para esse vídeo não ficar muito longo é que você estude a sua persona. Bárbara, o que é persona? Persona vai ser a pessoa que representa o seu cliente, certo? Você tem somente um cliente? Não. Então, nós vamos fazer aqui duas etapas diferentes. Primeiro, público-alvo. Público-alvo são várias pessoas, é os seus clientes como um todo. Mas a sua persona é o seu cliente de forma bem específica. Entendeu? Então, no seu público-alvo você tem homem, você tem mulher, você tem clientes mais velhas, mais novas, você tem cliente que ama maquiagem, você tem cliente que odeia maquiagem, você tem cliente que gosta de perfume forte, você tem cliente que gosta de perfume fraco. Esse é o seu público, certo? O seu público-alvo, ele é cheio de vários tipos, né? Vários tipos de pessoas. A sua persona, ela vai ser específica. Ela precisa ser aquela pessoa que gosta de perfume doce, que gosta de batom clarinho, que tem o cabelo liso, que gosta de shampoo e condicionador, que repare as pontas duplas. Ou então ela vai ser aquela mulher arrojada, que ama uma maquiagem pesada, que ama um perfume amadeirado, que tem o cabelo todo cacheado, ama usar aquela linha específica. Então, se no seu planejamento, na terça-feira, você vai falar com aquela pessoa em específico, você vai postar aquilo ali que aquela pessoa pode comprar de você. Na quarta-feira, você já vai trocar, você vai postar aquilo que vai de encontro com aquele outro tipo de cliente que você tem. E você vai saber fazer essa distribuição de personas para que você não se perca, para que você não poste tudo de forma muito aleatória, sem coerência. Preste atenção que vai, assim, talvez do jeito que eu estou falando aqui, vai parecer um mero detalhe. Ai, que bobeira. Mas começa a fazer isso aí. Começa a direcionar suas postagens para cada tipo de pessoa específica. Não se comunique de forma geral com o seu público-alvo, porque o público-alvo é muita gente. Vai focando em direcionar. Hoje eu vou direcionar para esse tipo de pessoa, amanhã eu vou direcionar para aquele, hoje eu vou direcionar para o público infantil, eu vou fazer várias, você entendeu? E faça também aquela coisa de falar do produto, porque muitas vezes você vai fazer venda quando você não estiver postando promoção, mas quando você estiver falando do benefício daquele produto, quando você estiver falando do que aquele produto traz de bom na vida do seu cliente. Nem tudo é promoção. Promoção é importante pra caramba, mas não é tudo na vida do seu negócio. Você tem que saber entender e direcionar isso aí. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele super like que me ajuda muito. Antônio já tá ali me chamando, então eu vou nessa, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. Beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!